Vamos lá, pessoal. Vamos continuar agora examinando o rol das normas fundamentais novas trazidas pelo novo Código. Agora vamos dar uma olhada no artigo 4º. Esse artigo 4º é um artigo muito interessante porque dele você consegue extrair várias normas. Umas bem conhecidas, outras nem tanto. Então vamos dar uma olhada. Simonal, joga na tela, por favor. Reparem bem. Olha o que diz o artigo 4º. As partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Veja, você tem 3 pedaços aí, o artigo 4º. 3 pedaços. O primeiro pedaço é: as partes têm direito de obter em prazo razoável. Aí não tem nenhuma novidade, tanto que eu não vou nem tratar disso, que aqui é apenas a consagração da duração razoável do processo, que a gente já conhece há muito tempo, é previsão expressa da Constituição Federal, e aqui o Código apenas ratifica isso. Não há aí nenhuma novidade, então não vou tratar disso. Agora, as outras 2 partes são novas. As outras 2 partes correspondem a 2 princípios que pela primeira vez estão expressamente consagrados no Código. São princípios novos, ou pelo menos novos do ponto de vista da sua consagração legislativa. Eles estão consagrados pela primeira vez. Quais são eles? Veja esse trecho final, esse trecho do meio aqui, trecho do meio do artigo 4º. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Ou seja, as partes têm o direito à solução de mérito. As partes têm o direito à solução de mérito. Ora, um direito à solução de mérito decorre de um princípio novo que vocês têm de começar a aprender e a desenvolver. Isso é uma grande novidade do Código, que é o princípio da primazia da decisão de mérito. Princípio da primazia da decisão de mérito. O princípio da primazia da decisão de mérito, ele está consagrado nessa parte do artigo 4º do CPC, que fala que as partes têm direito à solução integral do mérito. O que isso quer dizer, meus caros? O que quer dizer esse princípio? Em que ele consiste? Pode tirar da tela agora, Simonal. Em que consiste esse princípio? Esse princípio consiste, quer dizer, o objetivo dele é deixar claro que a solução de mérito prefere a solução que não é de mérito. A solução de mérito é prioritária à solução que não é de mérito. E isso é muito claro ao longo de todo o Código. Só para que vocês possam ter a dimensão de como o Código deixa isso muito claro. Ou seja, de que o juiz tem de julgar o mérito. Só não vai julgar o mérito se não tiver jeito. A decisão de mérito sempre deve ser considerada como uma decisão prioritária. Só para que vocês tenham ideia disso. Vamos dar uma olhada no artigo 139, que é um artigo que cuida dos poderes do juiz. Vejam, essa numeração que eu estou citando é a numeração da versão do Senado. Talvez não corresponda exatamente à numeração final, mas o texto é esse. Então se preocupem menos com o artigo e mais com o texto. Veja o que é que diz o artigo 109. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código. Vamos lá para baixo, Simonal. Lá para baixo. Desça. Olha o que diz o inciso 9. Determinando o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios do processo. Ou seja, o juiz tem que determinar, é dever dele, é dever do juiz determinar
a correção dos vícios processuais. Por quê? Porque ao determinar a correção dos vícios processuais, ele, juiz, com isso, prioriza a decisão de mérito. Ele, com isso, impede que o processo seja extinto sem exame do mérito. Isso é uma amostra. Se vocês pegarem, por exemplo, o artigo, tira da tela, por favor, Simonal. O artigo que cuida dos poderes do relator. Artigo que cuida dos poderes do relator. O artigo que cuida dos poderes do relator diz o seguinte: o relator de um recurso, ele não pode não admitir o recurso sem antes mandar que o recorrente emende o recurso. Se o recurso tiver algum defeito, que seja sanável, falta de preparo, por exemplo, o recurso não foi preparado, o recurso tem um defeito que seja sanável, o relator não pode deixar de examinar o recurso sem antes mandar que a parte emende. Por quê? Porque vigora no nosso código o princípio da decisão de mérito. Então o legislador não só previu esse princípio lá no artigo 4º, como também espalhou ao longo do código diversas regras que o concretizam. Eu já citei duas: os poderes do juiz. Citei o poder do relator, que não pode deixar de conhecer de um recurso sem que antes mande que o recorrente emende, corrija os defeitos do recurso. Um outro exemplo: o juiz não pode indeferir a petição inicial, sem antes mandar que o autor emende a petição inicial. O juiz, ele não pode indeferir a petição inicial sem antes mandar que o autor a emende. Isso está tudo no código, tudo expressamente. O que eu estou falando aqui, meus caros, não é uma interpretação minha do código, uma interpretação doutrinária, nada disso. Tudo que eu estou dizendo é previsão expressa do código, previsão expressa. Um outro exemplo, só para vocês perceberem como a primazia da decisão de mérito ela é importante, só para vocês perceberem. Outro exemplo muito importante. Agora, a apelação contra qualquer sentença que extinga o processo sem exame do mérito, ela tem juízo de retratação. Ela permite retratação. Em qualquer caso. Por que ela permite retratação? Por que o legislador previu a retratação, repito, nos casos de apelação contra qualquer sentença de mérito? O que é uma sentença que não é de mérito. Isso é uma novidade. Por quê? Exatamente para permitir que o juiz possa reconsiderar e tentar julgar o mérito. Se o juiz extinguiu sem exame do mérito, vamos permitir que a apelação contra essa sentença dê ensejo à retratação para ver se o juiz se arrepende e avança para julgar o mérito. Uma outra demonstração desse princípio, e repito, tudo que eu falei aqui é concretização desse princípio. Expressa, não é uma opinião minha. O que eu quero, mais uma vez, repito, é deixar claro que esse princípio do lado do artigo 4º, ele está lá previsto no artigo 4º, mas ele vai se concretizando ao longo de todo o código, em diversas manifestações. Vamos dar uma olhada no artigo 1028, parágrafo 3º. Artigo 1028, parágrafo 3º. Aí, Simonal, aí. Está no 1027, está vendo? Bote o 1028 sem ponto. Sem um ponto. Repare, parágrafo 3º. Olha o que ele diz. Veja que dispositivo impressionante esse. Vejam que dispositivo impressionante. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça
poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. Reparem, ó, o STJ e o Supremo, meus caros, poderão desconsiderar um defeito de um recurso especial ou extraordinário, desde que o recurso seja tempestivo. A tempestividade, a intempestividade não pode ser ignorada, mas os outros defeitos podem ser ignorados, desde que o Tribunal Superior não repute grave. Qual é o propósito disso? O propósito disso é exatamente facilitar a decisão de mérito desses recursos. Esse dispositivo aqui, meus caros, esse parágrafo 3º do 1028, ele é um marco na concretização do princípio da primazia da decisão de mérito. Um marco. Esse dispositivo, ele é tão importante, que ele também foi reproduzido na Lei 13.015, ele também foi reproduzido na Lei 13.015, que é a lei que cuida dos recursos de revista repetitivos no âmbito trabalhista. Os recursos de revista repetitivos no âmbito trabalhista. Essa Lei 13.015, do ano passado, de 2014, ela é uma lei importantíssima, muito importante. Porque ela cria um sistema de recursos repetitivos no âmbito da Justiça do Trabalho. E essa lei, ela foi produzida com base no novo CPC. Embora ela seja anterior ao novo CPC, ela foi produzida com base no novo CPC. Boa parte dos textos dessa lei são textos importados do então projeto de novo CPC. À época era só um projeto. Eles importaram e colocaram nessa lei. Um exemplo é esse dispositivo, que está lá na lei do 13.015 e é exatamente a mesma coisa que diz o CPC para o Supremo e para o STJ. Repito, um dispositivo dos mais relevantes do Código e que consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, que é um princípio que decorre do artigo 4º do CPC. Nós vamos voltar para o artigo 4º, porque o artigo 4º tem um outro princípio aí que eu gostaria de destacar para vocês, como nesse rol de normas fundamentais. Esse rol de normas fundamentais. Olha o que diz o artigo 4º, vamos voltar a ele. As partes têm direito de obter em prazo razoável, a solução. Vamos lá, Simonal, coloca na tela, o pessoal lê. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Isso a gente já viu que é o princípio da primazia da decisão de mérito. Incluída a atividade satisfativa. Aí vem essa parte final. Incluída a atividade satisfativa. Ou seja, as partes têm o direito à satisfação da decisão. O que é o direito à satisfação da decisão? É o direito à efetividade. O direito à efetividade. Consagra-se aí o princípio da efetividade do processo. Consagra-se aí o princípio da efetividade do processo. Princípio da efetividade do processo. E aqui é uma coisa interessante. Parece, vocês vão me dizer assim, Fred, mas aí não tem novidade nenhuma. O princípio da efetividade ele já existe. Portanto, qual é a novidade disso? A novidade é que pela primeira vez na nossa história, nós temos um artigo que expressamente diz isso. Nunca houve na nossa história um dispositivo normativo que consagrasse expressamente o princípio da efetividade. Nunca houve. Essa é a primeira vez. Isso é muito simbólico,
Agora, quem quer desenvolver o princípio da efetividade poderá fazer isso com base no artigo 4º, que prevê expressamente. Antes, você tinha que tirar o princípio da efetividade do devido processo legal. Se quiser o princípio da efetividade, ele decorre do devido processo legal. Agora você não precisa mais disso. Não precisa. Você pode tirar o princípio da efetividade. É claro que você vai poder, do devido processo legal, extraí-lo, mas não há necessidade. Você pode simplesmente tirá-lo, extraí-lo, se fundamentar no artigo 4º do CPC. Então, há aí dois princípios muito relevantes, que são novos. O princípio da primazia da decisão de mérito, que é dos mais importantes do Código. Só um parêntese aqui. Eu, particularmente, sempre defendi esse princípio da primazia da decisão de mérito. Sempre defendi. Inclusive dizia no meu curso, quem tem um curso vai ver, dizia no meu curso que esse era um princípio, inclusive, expresso no âmbito coletivo. No âmbito do processo coletivo já era assim há muito tempo. E no processo individual eu já defendia isso há muito tempo também. Mas é mais difícil do que no processo coletivo. Agora está uma maravilha, porque agora a redação é muito clara e a concretização dele ao longo do código mais clara ainda. Pois bem, com esses dois princípios a gente pode ir avançando. E agora eu quero ver com vocês a parte final do artigo 7º. Vamos destacar agora a parte final do artigo 7º. Depois a gente volta para examinar o artigo 7º inteiro. Mas nesse momento eu quero destacar a parte final do artigo 7º, só a parte final. Vejam o que diz o artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Meus caros, percebam, a gente tem aí duas coisas que precisam ser destacadas. A primeira parte do artigo, que vai do início até processuais, é uma parte que fala do princípio da igualdade no processo, que pela primeira vez é dissecado esse princípio dessa maneira, mas é um princípio velho. Ninguém vai dizer que é uma novidade, falar em igualdade processual, porque não é uma novidade, é um princípio velho, embora tenha sido dissecado pelo artigo 7º. O problema, e aí que é a maior novidade, sem dúvida é o trecho final. Porque o trecho final diz assim, diz que zelar pelo efetivo contraditório. Surge aí uma norma fundamental nova, que é uma norma fundamental que impõe ao juiz o dever de zelar pelo efetivo contraditório. O que significa isso? O que significa atribuir ao juiz o poder de zelar pelo efetivo contraditório? O que significa? Isso é um dos mistérios do novo CPC, né? Um dos mistérios do novo CPC. Eu temo um pouco por esse dispositivo. Pode tirar da tela, Samuel, e vamos voltar lá para o nosso esquema. Eu temo um pouco por esse dispositivo, porque ele é muito aberto. Né? Muito aberto. Então, eu fico com medo de os juízes, a pretexto de zelar pelo efetivo contraditório, agirem com parcialidade. Eu tenho esse receio. Então, eu vou dar dois exemplos. Um
do que eu acho que não é possível fazer com base nessa previsão e um do que eu acho que é possível fazer com base nessa previsão. Então, o que eu acho que é possível fazer e o que eu acho que não é possível fazer. Um exemplo do que eu acho que é possível fazer. Eu acho que é possível que o juiz, com base nessa previsão, nomeie um curador especial, para os casos atípicos em que ele se revele necessário. Imagine, por exemplo, um caso em que a parte foi à audiência, mas seu advogado não compareceu. A parte foi, mas seu advogado não compareceu. Me parece que o juiz pode designar um defensor público que esteja no fórum, por exemplo, para atuar naquela audiência como curador especial daquela parte, para evitar que a parte fique numa situação de fragilidade durante a instrução, porque aí o seu contraditório pode ser violado. Então, me parece que é possível imaginar, com base nessa parte final do artigo 7º, que o juiz designe curador especial para hipóteses atípicas, como essa que eu mencionei. Agora, o que eu entendo que o juiz não pode fazer com base no artigo 7º? Me parece que, com base nessa parte final do artigo 7º, o juiz não pode destituir um advogado que ele, juiz, repute fraco. Imagine, o juiz diz assim, pô, esse advogado é fraco, esse advogado não tem muita substância. Então, para zelar pelo contraditório da parte, eu vou destituir o advogado e nomear outro. Isso o juiz não pode fazer. Uma manifestação desse dever de zelar pelo efetivo contraditório, uma manifestação possível, é a possibilidade de o juiz dilatar os prazos processuais. O juiz, para garantir o contraditório, pode dilatar os prazos processuais. O juiz pode dilatar os prazos processuais para garantir o contraditório. E aqui nós temos previsão expressa. Vamos dar uma olhada no artigo 139, inciso 6. 139. Olha o que diz o inciso 6. Que o juiz pode dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova. Então nós temos aqui previsão expressa e inédita, da possibilidade de o juiz ampliar os prazos processuais. Ora, ampliar por quê? Para garantir o efetivo contraditório. Meus caros, pensem que o autor tenha juntado 10 mil documentos. Pense que o autor tenha juntado 10 mil documentos. Se o autor juntou 10 mil documentos, o prazo de 15 dias para o réu se defender é um prazo absolutamente insignificante. Então, o juiz poderá dilatar os prazos processuais, dizendo o seguinte: réu, conteste em 45 dias. Isso é possível. Então, veja, olha como é que a gente faz a conexão aqui, que é isso que eu quero destacar para vocês. Vocês têm que conectar a parte final do artigo 7º, com o 139, inciso 6, que permite a dilatação dos prazos pelo juiz. Esse poder de dilatação dos prazos
é um poder para fazer valer o dever que o juiz tem de zelar pelo efetivo contraditório. Agora, só um outro exemplo que me parece importante. Vocês se lembram do mensalão? Quando saía o julgamento do mensalão, o acórdão do mensalão tinha milhares de páginas, né? Milhares de páginas de acórdão, só o acórdão tinha milhares de páginas. O que os advogados pediram? Que não tinha sentido 5 dias para entrar com embargo de declaração. Não tinha sentido 5 dias para entrar com embargo de declaração. E o Supremo deu 10 dias. Fez uma aplicação analógica aí do CPC e dobrou os prazos para 10 dias, sob o fundamento de que 5 dias eram insuficientes. Agora a gente tem previsão expressa, dessa possibilidade de dobra. Fica, porém, um alerta. Essa dobra de prazo não pode ser feita depois que o prazo acabou. Essa dobra de prazo não pode ser feita depois que o prazo acabou. O juiz dobrar ou triplicar, enfim, essa dilatação do prazo não pode ser feita depois que o prazo acabou. O juiz tem de dilatar os prazos antes do prazo começar a correr. O juiz tem que dilatar os prazos antes do prazo começar a correr. Porque ele não pode superar a preclusão dilatando o prazo. É como se fosse assim, o sujeito foi intimado para falar em 15 dias. Não falou em 15 dias, aí o juiz percebe que o prazo era pouco. Não pode. Ele não pode superar a preclusão com a dilatação do prazo. Ele pode dilatar o prazo antes da preclusão. Isso que eu acabei de falar é uma conclusão a que chegou o Fórum Permanente de Processualistas Civis, que eu comentei na nossa primeira aula. Eu falei que ao longo do curso nós faremos referência às conclusões do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e uma delas versa exatamente sobre isso, que é a conclusão 129 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que Simonal vai colocar na tela agora para vocês lerem. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Conclusão 129 do... Vamos lá, Simonal? Agora tem um negocinho no meio aqui, que é um teclado. Tem que tirar esse teclado aqui no meio. Vejam o que ele diz. A autorização legal para ampliação de prazos pelo juiz não se presta a afastar preclusão temporal já consumada. A autorização legal para ampliação de prazos pelo juiz não se presta a afastar preclusão temporal já consumada. Esse é um entendimento que me parece correto sobre o dever de zelar pelo efetivo contraditório. Dever de zelar pelo efetivo contraditório. Com isso, a gente termina essa outra norma fundamental, que é o dever de zelar pelo efetivo contraditório.